Olá, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de doenças autoimunes. Você com certeza já ouviu falar sobre sistema imunológico e sobre doenças autoimunes. O que significa isso? O sistema imunológico é o sistema que é responsável pela defesa do nosso organismo e ele se divide genericamente em duas partes: as células, que fazem a defesa do nosso organismo, e os anticorpos, que são produzidos por uma dessas células, que é o linfócito, e são esses anticorpos responsáveis pela memória que o nosso corpo tem diante, por exemplo, de alguma infecção, né? Quando o nosso organismo entra em contato com algum vírus, os linfócitos ativados são estimulados a produzir anticorpos especificamente contra esse vírus, e essa memória acompanha a gente geralmente para o resto da vida. Todas as vezes que o corpo se deparar novamente com esse mesmo vírus, aqueles anticorpos são produzidos e a infecção é evitada. Mas o que é uma doença autoimune? A doença autoimune acontece quando o sistema imunológico reconhece alguma estrutura normal do nosso corpo, como se fosse algo estranho, e produz uma reação inflamatória especificamente contra essa estrutura. Como que isso acontece? Tem exemplos clássicos de doenças autoimunes na medicina. Uma delas é a diabetes mellitus tipo 1, a outra é a tireoidite de Hashimoto, e na pele, um exemplo muito conhecido de doença autoimune é o vitiligo. O que acontece com o vitiligo? O corpo, o sistema imunológico, começa a reconhecer o melanócito como se fosse algo estranho. O melanócito é a célula responsável por produzir a cor da pele. Então, existe um processo inflamatório, onde o sistema imunológico destrói o melanócito em algumas áreas da pele, e por isso que a lesão do vitiligo é caracterizada por essa mancha branca, onde não existe cor. E quando se faz uma biópsia dessa pele, o que o patologista vê, o médico patologista examina e vê que naquela região da lesão não existem melanócitos, ou seja, o processo inflamatório causado pelo sistema imunológico destruiu completamente essas células. Especificamente no caso do vitiligo, existem tratamentos que são capazes de bloquear esse processo inflamatório e fazer com que os melanócitos da região ao redor, na pele normal, migrem para essa mancha e a cor da pele volta ao normal, sem deixar nenhuma cicatriz. Então isso é que é uma doença autoimune. Quando o nosso sistema de defesa, que deveria defender o nosso corpo de várias doenças, começa a reconhecer alguma estrutura do nosso corpo como sendo algo estranho, e essa estrutura é alvo de um processo inflamatório, e esse processo inflamatório acarreta uma doença. Até mais!